Quando os conservadores dizem defender as mulheres, não são como pessoas, mas como recursos. Até meados do século XIX, o direito ao voto era restrito para homens brancos nos Estados Unidos. Naquela época, mulheres e ex-escravos lutavam para que esse direito também fosse estendido ao resto da população, que estava à mercê desses homens. O projeto de emenda constitucional que visava tornar isso possível preferiu a discriminação por raça e sexo, mas quando a 15ª emenda foi publicada, o termo sexo havia sido removido. Sufragistas brancas como Anna Howard Shaw ficaram furiosas que homens negros pudessem ter esse direito antes delas, e isso levou os supremacistas brancos a ver na fúria delas um recurso político para ser usado contra a conquista de direitos pela população negra. George Francis Train, por exemplo, chegou a financiar o jornal feminista The Revolution e a ser preso por defender uma sufragista visando atrair mais simpatizantes para a sua causa. Eventualmente, a 19ª emenda veio a ser publicada, mas os conservadores haviam percebido quanto as mulheres eram um recurso político valioso. Até meados do século XX, os estados do sul estadunidense viviam sob um regime de segregação racial em que pessoas negras eram proibidas de frequentar os mesmos espaços que os brancos. Na disputa pelo fim da segregação, mais uma vez os supremacistas brancos usaram as mulheres à frente de seu movimento e foi então que os banheiros se tornaram um símbolo dessa disputa. Mulheres brancas se recusavam a dividi-los com as negras, alegando que elas eram vetores de doenças venéreas e contagiosas. Com o fim da segregação, posteriormente veio o pânico moral ao redor da homossexualidade. Mulheres conservadoras consideravam as lésbicas como inerentemente monstruosas e as viam como criaturas abomináveis que representavam um risco para elas e para as crianças. Em 1977, Anita Bryant se tornou a principal ativista anti-gay dos Estados Unidos e ativamente fez campanha para que essa população não conquistasse direitos. Quando a tentativa de manter a homossexualidade criminalizada fracassou, conservadores se voltaram para derrubar o direito ao aborto nos Estados Unidos e mais uma vez as mulheres foram postas à frente desse movimento. A republicana Becky Curry, deputada do Mississippi, apresentou o projeto de lei que abriu o caminho para tornar isso possível. Ela era enfermeira e foi mãe solo no início da fase adulta. Em sua experiência profissional, ela ocasionalmente lidava com abortos de 14 ou 15 semanas de gestação e dizia que os restos eram colocados em um recipiente de plástico e enviados ao laboratório, e isso a fez a ter a percepção de que os fetos queriam viver. Becky era a figura perfeita para o movimento anti-aborto, pois dava a credibilidade necessária que um homem branco não tinha, e assim tornava mais fácil para convencer outras mulheres de que o direito ao aborto era algo ruim. É por essa razão que hoje temos mulheres como Savannah Fairstone e Pietra Bertolazzi falando abertamente contra o direito ao voto feminino, mulheres trans de direita e uma enxurrada de organizações de mulheres que se colocam contra a conquista de direitos pelas pessoas trans, pois o propósito delas é converter outras mulheres a se juntar aos conservadores, mas sem expor as letras miúdas de que esse apoio é apenas uma aliança temporária que as transforma em um recurso para ser explorado e descartado quando não forem mais úteis. Pam Bondi é um exemplo perfeito disso. Foi bastante ativa na campanha estadunidense contra imigrantes e foi descartada assim que deixou de ser útil.